Boa noite. A TV O Corretor entrevista hoje o arquiteto, urbanista e também professor da EBRAE, Wellington Sendas. Pós-graduado em Artes e Desenho Arquitetônico, Wellington abordará o tema A Arquitetura do Dia a Dia do Corretor de Imóveis. Boa noite, Wellington. Boa noite. De que forma a arquitetura contribui para o desenvolvimento das cidades? A arquitetura ela é uma disciplina muito vasta que envolve muitos setores da sociedade. Ela consegue abranger desde propriamente dito a construção civil, desde a área do direito urbanístico, mexemos com a área dentro da sustentabilidade a gente mexe com a área vamos falar de ciências biológicas, com microclima e esse tipo de coisa. Funciona da seguinte forma: a gente define a cidade da maneira com que ela possa ser mais agradável para as pessoas, né? O ambiente urbano ele tem que ser o mais agradável para as pessoas. O que é o agradável? A gente fala assim que o agradável é a sensação que o ambiente traz para a gente. Então, a sensação térmica, a sensação de um espaço mais arejado, né? Ventilado, com iluminação natural. Então, uma restrição, quando você começa a ter uma cidade que tende a crescer sem um planejamento, você percebe que os edifícios crescem sem um sentido. E então o que é isso? Você começa a perder luz natural, você começa a ter uma ventilação prejudicada e assim por diante, né? Até influenciando no microclima da cidade. Então ela está intimamente ligada ao cotidiano das pessoas. Certo. E que tipo de arquitetura torna o imóvel mais atrativo para o cliente? Olha, a arquitetura, ela até é uma coisa cultural do brasileiro. A gente tem a tendência de estar muito ligado à autoconstrução. Então, a boa arquitetura é aquela que atende o anseio da pessoa. Né? Ela não tem que atender a um parâmetro definido por um outro colegiado, vamos dizer assim. Então, a arquitetura para a pessoa é aquela que atende a necessidade específica da pessoa. Então, se eu preciso de um apartamento de 300 metros, ele tem que ter a definição espacial, uma divisão espacial, vamos dizer assim, dentro de 300 metros quadrados, onde a sala de estar esteja com iluminação natural na maior parte dos dias, os quartos com iluminação natural na maior parte dos dias, ventilação natural na maior parte dos dias, tá? Então tem que atender específico à vontade do cliente. Ok. Quais são as novidades mais impactantes no mercado de arquitetura e urbanismo que podem fazer a diferença na decisão do cliente durante a negociação de um imóvel? Olha, hoje está em pauta muito a arquitetura sustentável, né? Os edifícios verdes, tanto no ambiente corporativo, tanto nos imóveis corporativos quanto nos imóveis residenciais. Nos imóveis, vamos falar, nos imóveis comerciais, qual é o bom edifício? Qual é aquele que atende a expectativa? Qual é aquele que economiza mais energia, tá? Então ele tem sistemas integrados, sistemas embarcados, a gente fala muito em TI, né? Até no começo, logo na primeira pergunta, envolve tecnologia da informação. O cabeamento é pensado em função da medição, né, do microclima do edifício. Então, em resumo, falando de corporativo, é aquele que economiza mais energia. Já no residencial, é aquele que, voltando, né, reforçando aquela pergunta, aquele que atende melhor o meu conforto tátil, o meu conforto pessoal, tá? Então, a sustentabilidade é o carro-chefe hoje dentro da arquitetura. Ok. E hoje em dia, qual é o estilo de imóvel mais procurado? Hoje, até a mesma acaba reforçando a outra, os imóveis que tem vamos falar assim, um selo verde, tá? Ele tem um selo verde, é aquele que procura. Mas eu vejo uma tendência hoje que são os imóveis que têm a maior área verde do seu entorno, né? No condomínio, vamos pensar assim, como em São Paulo a gente está
dirigindo essa palestra mais para o pessoal de São Paulo, então os condomínios hoje pensam muito mais em destinar áreas verdes, né? Deixar áreas verdes, do que há um tempo atrás, do que prevalecia a quantidade de torres. Você aproveitava o terreno em função da quantidade de torres. Hoje não, você tem uma preocupação com as áreas verdes, reforçando aquele quesito lá da iluminação natural, do conforto térmico. Agradecemos a participação do professor Wellington Sendas na TV O Corretor e convidamos todos para participar dos encontros imobiliários que acontecem todas as terças-feiras às 19h30.